Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 13 de outubro de 2021, tá? Nós estamos na 28ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica de hoje vai ser a verde e o santo do dia é São Eduardo III. Algo me diz que é um rei, tá? Mas não tem problema, tá? Pode ser rei, no problem quanto a isso, tá? Mas é São Eduardo III. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que tenham tido um ótimo dia de Nossa Senhora Aparecida, do Beato Carlo Acutis e Nossa Senhora do Pilar na vida de vocês. Espero. Tá? E continuem fazendo as suas devoções à Nossa Senhora Aparecida, ao Beato Carlo Acutis e aí por aí vai. É tanta coisa, né? Eu vou, assim, gente, o que é tanta coisa? Vocês nem sabem o que eu vou falar, mas eu vou falar. Por acaso, hoje olhando o noticiário, não se preocupe, não é nada sanguinolento, não é nada feio, não é do reality show, tá? Vou poupar os ouvidinhos de vocês. O que eu tinha que falar do reality eu já falei. É uma podridão total, assim, tá? Horrível o negócio. Acho que até eles já estão percebendo que tem alguma coisa ruim saindo do meio deles lá. O grupão tá rachando. É só isso que eu vou dizer. Já é um bom sinal, né? Alguém já percebeu que o negócio não é tão bom quanto se parecia, né? Não é do reality. Mas tem a ver com São João Paulo II de forma indireta. Aqui no Paraná, mas assim, especificamente no Brasil, está sendo comemorado, não sei a data direito, porque eu não sou dessa etnia polonesa, né? Não sou polaca, não sou de descendência polonesa, mas devido a isso, e até porque em Curitiba se concentra grande população de imigrantes poloneses, não só aqui em outras regiões do Paraná, mas principalmente Curitiba, nesse mês está sendo comemorado a presença polonesa que faz 150 anos no Brasil. É mais antigo que a japonesa. A japonesa acho que deu uns 112, 13. Eu tenho que até ver isso. Acho que é nessa vibe, acho que é 112, 101 anos, não chega a 150. Então significa, né, aí foi eu que sou historiadora, não sou de história da família, que engloba a parte dos imigrantes, de famílias, né, de várias etnias, nessas levas, mas me interessa porque, querendo ou não, tem o Bosque do Papa, né, eu já expliquei esses dias. Nós aqui em Curitiba temos o Bosque do Papa, que agora ficou, digamos assim, localizado, né? A maior fonte de localização é porque está atrás do Museu Oscar Niemeyer. Mas é um bosque de mata nativa, está preservado. Tem a parte ali das casas, né, que reproduzem o modo de vida dos imigrantes. Tem uma um bazarzinho de venda de produtos poloneses. Os poloneses fazem aqueles ovos coloridos, as pensancas, peçancas. São lindos, maravilhosos, assim. E tem também uma confeitaria lá, um local para comer um docinho, tomar um café, né? Depois segue para a região de Santa Felicidade. Ali é o caminho para Santa Felicidade, que é o bairro mais italiano da cidade de Curitiba. Que aí é outro local também, outro point, né? Que você não pode deixar de ir, pelo menos para comer e tomar um vinho, né? Certo? Os outros pontos italianos tem outras regiões aqui, mas aí fica meio próximo ali para fazer uma outra rota, né? Rota de comer e beber. Massa, principalmente. Mas vamos falar dos poloneses. Então, como esse mês, em breve, acho que agora é dia 22, se não me engano é dia 22, cadê? São João Paulo II, né? Eu vou tentar fazer um copia e cola aí copia e grave, né? Copia e grave e reproduza um vídeo da reportagem de hoje para o canal aqui e colocar na parte de notícias. Vou tentar, tá? Vou tentar, não posso dizer que eu vá conseguir. Só para dar uma chamadinha, mas pondo o link lá, dizendo, procura lá no G1. Mas se você já é curioso, eu vou pedir uma gentileza especial, você pode procura no Google, assim, RPC TV PR, primeira edição, que significa que é a primeira da parte do meio-dia, né? Porque a segunda edição é sempre lá o noticiário das 7 da noite. Desculpa, gente. Vai aparecer o vídeo lá, né, da reportagem dos 50 anos
da imigração polonesa aqui no Brasil, mas especificamente aqui localizada em Curitiba e também em algumas regiões do Paraná que tem essa forte influência. Tudo nos arredores aqui de Curitiba que tem essa influência, tá? Não tem, até onde eu sei, não tem poloneses em Santa Catarina, pode até ter, entendeu? Mas não é um grande conglomerado de famílias ali, certo? Então, foi bem delicado, foi bem legal essa reportagem. E lembrando que quando chega na época da Páscoa e Natal, existe a bênção dos alimentos, que é uma tradição da igreja dos imigrantes poloneses para cá, tá? Se você tem parente polonês e tudo, então procura saber, existem grupos que mantêm viva esta memória da imigração dessa etnia, né? E o Brasil é uma coxa de retalhos, principalmente na sua região, um pouco do sudeste, que seria São Paulo, estado de São Paulo, para a região sul, né? Então, imigração italiana, imigração alemã, polonesa, ucraniana, tem um pouco de russos, tem um pouco de búlgaros, tem a imigração japonesa, né? E por aí vai, por vários motivos, né? Que eles também fizeram essa viagem para cá. O que eu posso saber, pelo menos eu não sou especializada, como eu já falei, nessa parte da imigração do leste europeu, né? A gente chama leste europeu toda essa parte ali que engloba próximo da Rússia. Né, sai da Alemanha, vai para a direção da Rússia, tem todos os povos lá que agora eram de domínio da União Soviética por um bom tempo, né? E agora lá, Letônia, Lituânia, etc., Montenegro, né? Então toda aquela região ali que ainda é conflituosa. Aquela região, por que vieram os imigrantes para cá, para o Brasil? Até uma parte dos italianos do norte, alemães também, não é? Fugidos da Segunda Guerra, isso é antes, né? Aconteceu provavelmente, devido à Primeira Guerra Mundial na Europa, houve, além de conflitos, um período de fome mesmo. E aí acho que perderam propriedades, não conseguiam mais plantar, e também guerras internas, como dizem, guerras intestinas. Odeio esse termo, mas é isso mesmo, são guerras intestinas. Você que vai fazer Enem, algum vestibular por aí, quando fala guerras intestinas, é guerras internas, guerras ali dentro do país específico, aí falam intestinas, não é porque vai dar uma dor de barriga, né? Então, existiram guerras e fizeram que várias levas de famílias da Europa viessem para o Brasil se estabelecer. O que também coincidiu? A abolição da escravatura a partir de 1888 acelerou esse processo de imigração. Apesar que os poloneses estão vindo antes, né? Antes da década de 80 dos anos de 1800 e pouquinho, né? Mas, veja bem, era preciso transformar o Brasil em um território agrícola alimentar. E como já havia sinais de que ia acontecer efetivamente a abolição da escravatura, as levas de imigrantes europeus começaram a vir. Mas é tudo atrelado a outros fatores, políticos também. Então, veja, o Brasil prevendo, entendeu? Porque o Brasil político não era só imperador, tem o povo atrás. O povo atrás que eu digo, os políticos por trás. Era preciso transformar o Brasil não só num polo cafeeiro ou de extração da cana-de-açúcar, que aliás, a economia de exportação sempre foi um mote desse país, tá? Nunca deixou de ser. Desde o tempo do achamento, descobrimento, o que você achar que for, sempre foi extrativista, sempre foi extrativismo para exportação. Primeiro point aí que você tem que entender. Depois, havia uma situação populacional que era necessária fazer o crescimento para o povoamento dos seus territórios internos, que significa o quê? Povoamento da região sudeste, tá? Sudeste, norte, centro-oeste e sul, porque era uma região meio inóspita, era mato mesmo, literalmente. Então havia essa tendência de aumentar rapidamente a população. Contudo, havia uma questão racial aí envolvida. Era preciso trazer imigrantes europeus para o branqueamento da raça brasileira. É sério, gente. É sério. Porque o que acontece? Não sei porquê,
Não me pergunte, porque eu também não sou especializada, eu sei muito pouco e falar a verdade, não gosto de mexer nessas coisas, porque é mexer com memória familiar, é muito doloroso. É a mesma coisa falar para mim, entre escolher estudar Segunda Guerra na Europa, estudar a Segunda Guerra lá no Pacífico, que foi guerra entre Japão e Estados Unidos, eu prefiro estudar a Segunda Guerra europeia. Porque me dá uma sensação ruim quando eu vejo que, sabe? Eu não sei se por causa da bomba atômica. Então essas coisas que envolvem o passado da minha etnia mexem um pouco comigo, eu não gosto. Mas o pouco que eu sei é assim, quando o Brasil abriu os portos para receber imigrantes japoneses, houve grande resistência por políticos, e eu falo por políticos aqui de Curitiba, que depois eu vim saber através de um trabalho maravilhoso de muitos pesquisadores e pesquisadoras na área de história da família, história da imigração, deslocamentos populacionais. Não é trabalho de geografia, mas poderia ser, é na parte de história. Políticos que simplesmente não queriam a presença de orientais em solo brasileiro, porque eles estavam fazendo o quê? O branqueamento da raça. Eles não queriam índio nem negro em sua população base. Eles queriam branquear a raça. Então, por isso que houve um grande estímulo para trazer famílias de imigrantes europeus para cá. Mas, por algum motivo, o Brasil fez um acordo com o Japão. E, na verdade, o pouco que eu sei é que essas famílias de japoneses eram para ser os decassegues daquela época. O que é o decassegue? Vem trabalhar a terra aqui, junta uma graninha e parte para o Japão. Acabou. Era isso que ia acontecer. Mas o que houve no meio do caminho? A Segunda Guerra Mundial, que fechou tudo. E fecharam os portos, entraram em guerra e, para piorar, todo mundo que era alemão, japonês, italiano, receberam restrições do governo brasileiro. Então foi um negócio ruim, assim. Então era alemão, era italiano, era japonês presos, porque poderia estar fazendo guerra. O Brasil pertencia à ala dos aliados, que é Estados Unidos, Inglaterra, Isso que o Getúlio Vargas estava flertando com o nazismo, com o fascismo italiano. Aí cortaram as asinhas de Getúlio Vargas. Depois, aí não sei por qual motivo, ele se matou. O ditador, né? Porque o Getúlio Vargas respeitou até uma parte lá de ser presidente. Depois ele virou ditador. Gente, isso também é outra coisa, uma marca negativa na história do Brasil. Sempre rola de ditadura. Ainda o Getúlio Vargas se matou, ainda teve essa hombridade, é triste dizer isso, mas no campo político ele não quis deixar o cargo, então se matou. Mas senão seria getulismo eterno, né? O povo já estava com raiva dele. Ele, quando se matou, ele estava super impopular. Então eu fiz um contexto super rápido, um resumão assim do pouco que eu sei a respeito do porquê que vieram famílias europeias. Não foi para trazer mão de obra, porque assim os escravos negros não sabiam plantar verdura. Hoje em dia, nos livros didáticos de ensino médio, eu tenho visto muito. Principalmente os imigrantes japoneses foram trazidos para cá para que viessem para plantar hortaliças, verduras para a venda, para estimular a fortalecer a alimentação, mas acho que não está certo, houve resistências por parte de alguns políticos que queriam o branqueamento da raça. Por mais que alguns políticos hoje vão dizer que não, historicamente falando, isso está comprovado por alguns documentos históricos, que era sim para fazer o branqueamento da raça. Tá? Fora que também alguns japoneses eram confundidos com índios, né? Então era assim, né, gente? Tá louco. Para encerrar esse papo de uma breve história no modo Enem acelerado, como se fosse o WhatsApp 2 vezes, sabe? Aquele áudio, né? Essa questão que envolve imigrantes italianos, alemães e japoneses que foram presos, torturados, houve situações, inclusive, que eu posso falar da parte, não posso falar nem da parte da Itália, nem da parte da Alemanha, mas eu posso falar da parte do Japão, dos japoneses aqui. Tem um livro, um trabalho bem bacana, que foi até citado depois numa novela, mas brevemente citado, não sei se foi era um dos italianos lá, mas que tinha um povo japonês. Era japonês matando japonês aqui em território brasileiro. Aí não sei, era um grupo lá, Shindo Himei,
Eu não sei o nome em japonês, mas o trabalho, o livro, que deve estar esgotado, chama Corações Sujos. Era a publicação da Companhia das Letras. Não lembro quem que é o historiador, o jornalista que levantou as fontes. É um dos dois, ou é jornalista ou é historiador, tá? Acho que é um jornalista. É o jornalista aqui no Brasil que faz história, né? É impressionante esse negócio. Então, nesse livro Corações Sujos é citado um grupo de japoneses fanático mesmo, fanático. O cara é... Porque não é fanático, vamos colocar assim, idólatra mesmo. Idólatra do imperador japonês. Ninguém da colônia, de várias colônias de famílias japonesas, poderiam falar mal do imperador, então, Hirohito, que estava ali na Segunda Guerra Mundial. Mesmo com o término da guerra, com a derrota do Japão, enfiando 2 bombas atômicas ali naquela ilha, não se podia falar mal do imperador. Eram leais ao imperador e sua política. Porque para os japoneses, gente, hoje em dia não, porque virou outra coisa. Hoje em dia não. Mas antigamente, nesse período mesmo, do período da Segunda Guerra, a tradição japonesa era considerar um imperador como um deus na Terra. Né? Então tem as saudações, né, do imperador, que você vê em alguns filmes japoneses, que nem a Cartas de Ojima, né, que os caras estão lá numa ilha e depois esses combatentes japoneses sabem que vão ser invadidos pelas tropas norte-americanas, eles estão numa caverna e o general deles faz um discurso de ânimo, né, porque sabe que vai morrer, todo mundo já sabia que ia morrer. Aí ele termina assim, com uma saudação final, que não sei o que, e banzai, banzai. Antes do banzai, ele faz uma saudação ao imperador Deus. Eles estão morrendo em honra ao imperador. Para eles é uma honra morrer. Por isso que os, como diz lá, aqueles do avião lá, eu lembrei o nome do caça lá, é o Zero, né? É o caça japonês, o kamikaze, é kamikaze. Sabe, os kamikazes eram pilotos até então, né, eram da alta elite lá de militar e tal. Depois começaram a pegar jovens mesmo para morrer, todos eles morreram em nome do imperador. Não só no nome, mas porque para eles o imperador é Deus. E aqui no Brasil, então, existiam grupos que adoravam o imperador lá da época, o Hirohito, e estavam promovendo uma violência generalizada para todos que aceitavam a rendição do Japão para os aliados, que não estavam assim fanática e religiosamente atrelados a esse sentimento de um pequeno grupo aqui no Brasil. Então havia um grupo que matava japonês, o próprio japonês matava o japonês que já tinha se rendido sentimentalmente às questões políticas do fim da Segunda Guerra. Eles queriam a guerra ainda. Mó doideira. Não, gente, é mó loucura, né? Então, é assim, japonês... Hoje em dia não, né? Mas, é assim, pô, pensa assim, cara. Era uma cultura fechada. Eu vou falar do japonês porque é mais ou menos meu métier. O japonês, o cara tava por séculos fechados em si mesmo numa ilha, né? Eles haviam fechado os portos para o mundo exterior. Até então havia uma transição aí de estrangeiros lá. Só que eles observavam que os estrangeiros, mercadores portugueses e mercadores holandeses, também estavam trazendo missionários católicos. Começou a partir, coitado do católico, né? Mas começaram com os missionários católicos e os senhores feudais perceberam que isso não era legal para a religião e poder deles e houve uma grande guerra e que fechou os portos por muitas décadas. Essa é uma guerra que é citada brevemente no livro Musashi, da editora Estação Liberdade. Tá? Hoje em dia acho que é 3 volumes, mas na época eram 2 volumes grandes, assim. Aliás, aproveite, deve estar em sebo também, não sei se tem uma nova edição, mas a moça fez a tradução do japonês para o português, então a interferência é mínima, né? É citada essa grande guerra que houve, né, 2 lados, 2 polos aí, mas que a consequência final foi a expulsão de todos os estrangeiros europeus e também todos os apoiadores foram mortos ou fizeram com que a devoção a Jesus e todo o sentido católico fosse colocado na penumbra da cultura japonesa, tá? Depois, por séculos, então houve essa questão da cultura em si mesmo, e aí no século XIX, por algum motivo,
por pressão de algumas pessoas e tal, abriram os portos para o mundo exterior. Aí foi um cacareco, gente. Porque aí o Japão em si, ele viu a grandiosidade que era o mundo, né? E quis entrar, quis se colocar no mundo aos poucos, aí formou um exército, formou marinha e tal. Eu tive um tio-avô que era herói de guerra, era capitão, mas pela quantidade de condecoração que tinha nos peitos, devia ser herói de guerra lá da guerra da Rússia contra o Japão, né? Ou na guerra sino-japonesa, entre a China também. Aí, eles estavam extremamente fortalecidos, tanto na parte militar quanto na parte bélica, e na onda do colonialismo, que era presente na Europa do século XIX para o começo do XX. O que era o colonialismo? A exploração de territórios na África. Por isso que a África é... Olha, não sei, mas eu não sou de geografia, mas eu suponho... Porque vocês nunca se perguntaram por que a África é dividida toda reta daquele jeito? Aquilo lá foi uma repartição entre os países europeus. O Japão não pegou lá, tá? Mas tem colônia italiana, pode ver, tem regiões da África que fala francês, a língua oficial é a italiana, outra região é portuguesa, né? Moçambique, tal, etc. Mas é toda recortada de linhas retas. Aquilo é a herança a força e herança do colonialismo europeu. Que o Eric Hobsbawm vai falar bastante sobre isso no livro das eras. Era dos impérios, era não sei o quê. Então, eu vou citar o Eric Hobsbawm, ele é da nova esquerda inglesa, mas que se dane, é a maior referência nessa parte aí de estudo dessa era aí de dominação mesmo desses territórios aí da África e também na Ásia, né? A região ali do Vietnã, que era a Indochina. Então, o Japão queria entrar nessa vibe. O que conseguiu? Entrar na Segunda Guerra. E quebrou a cara, né? Não tem exército e tal. Então, gente... Nossa, tudo começou com a imigração polonesa, né? Eu fui longe agora. Então, gente, o resultado de tudo isso foi que os 3 países do eixo do mal, digamos assim, que era Itália, Alemanha nazista e o Japão, Tríplice Aliança, né? Perderam seus exércitos. Então, nem a Itália... mas teve o exército lá que levaram os corpos de quem morreu na Covid. É um exército de contenção. A Itália, a Alemanha e Japão, até hoje, não possuem exércitos como nós aqui no Brasil temos, como a Argentina tem, como a Inglaterra possui, como os Estados Unidos possui. Inclusive, o Japão é mantido a sua segurança a partir digamos assim, os conchavos diplomáticos que os norte-americanos enfiaram goela abaixo no povo japonês. Mas também, se não enfiasse, vai fazer o quê, né, gente? O que eu posso dizer a respeito da questão, para quem ficou no Brasil, quem voltou, voltou. Teve um pessoal que veio antes, famílias aqui, vieram antes, fizeram seu dinheirinho e voltaram para o Japão. Mas depois quebraram a cara porque tiveram que ceder seus filhos para a guerra. Ou passaram fome, porque no pós-guerra, nos primeiros anos do pós-guerra, houve muita fome no Japão, em algumas regiões. Fora a queima de muito material, de mangá mesmo, que incitava o apoio do povo ao imperador Hirohito, que depois teve que ficar caladinho, biquinho fechado, que era o líder deles para a guerra, participação da Segunda Guerra. Eu sei desse material porque, por acaso, aqui em casa tinha. Era exaltando mesmo o espírito samurai, e depois exaltando todos os militares lá com a bandeira de guerra japonesa, que não pode mais ser usada, aquela bandeira, porque é símbolo de rebelião, né? E japonês é assim, é rancoroso, mas ficamos no silêncio e ganha-se a guerra de outro jeito, né? E como é que o Japão ganhou a guerra do outro jeito? Pela parte tecnológica, a partir da década de 70. Porque até então o Japão era mal visto, né? Aí hoje em dia você vai lá, alta tecnologia mais avançada que a norte-americana. Robôs e etc, né? Mas todas essas doideiras de fantasia aí, de bichinho, monstrinho, bichinho, aqueles robozão grandes, sabe? Tem uma série que existe, acho que umas 30, 40 anos, que é o Gundam, que são pessoas que entram num baita de um robozão lá. Aquilo lá é para expressar de forma inconsciente e subliminar
que a gente está dando a volta por cima, entendeu? O povo japonês está dando a volta por cima de todo mundo que nos humilhou, porque a gente não engoliu muito bem esse negócio. Tá certo que fizemos errado, mas a gente não engoliu muito bem essa humilhação, entendeu? Entendeu o negócio? Por que eu tô falando e gastando meu japonês aqui? Tá? Então, e essa questão desse, em poucos anos, em poucas décadas, ter feito um autodesenvolvimento foi para dizer na cara dos norte-americanos, nós não somos qualquer coisa. Mas foi falado com classe, né? Mas tem muito japonês que não engoliu ainda esse negócio do fim da Segunda Guerra e da forma como foi tratado a rendição dos japoneses para os norte-americanos. Existe ainda, mas tá tudo meio quietinho lá. Não é que nem os chineses que tem um outro estilo para, né, para fazer as coisas, entendeu? Por enquanto é isso, né? Então, gente, é isso que eu posso contar para vocês sobre imigração. De repente, quem está me ouvindo não é da região sul, não descende de japoneses, não entende. A mesma coisa eu falar dos nordestinos ou da região nordeste. Eu não entendo muito bem o povo lá da região nordeste, do norte, porque não é minha vivência, não faz parte da minha cultura, não sei como é que são. Ou a única coisa que eu posso falar são tudo aquilo que eu tenho observado na questão histórica, um pouco geográfica, dessas questões que cada uma tem sua cultura, tem seu movimento político, econômico, cultural na sociedade brasileira. Então são muitas cabeças nessas partes da região do Brasil, né, nas diversas regiões brasileiras. Caramba, rendeu bastante, né? Bom, de qualquer forma, procure lá o vídeo falando um pouquinho sobre a imigração polonesa, tá? É bem bacana, mas a gente não pode esquecer que junto com a imigração polonesa vem também os ucranianos, porque assim, não é a mesma coisa, mas é parecido. É como falar assim, japonês e coreano, brasileiro com uruguaio ou brasileiro com argentino. Não é igual, mas é parecido, entendeu? Língua um pouquinho diferente e tal. Fenotipicamente igual, fenotipicamente é físico, né? Fisicamente parecido e tal, tá? Espero que tenha... Não sei se cai no Enem, né? Mas a imigração dos povos aqui é muito importante. Mas fique vocês sabendo, tá? O Brasil queria branquear a raça. Não sei se Gilberto Freire explica. Certo? Mas essa era a intenção. Agora que eu vejo muitos trabalhos que na época, no começo, eram discutidos dentro da academia, tá? Dentro da minha faculdade, é que agora estão surgindo dentro dos livros didáticos. Isso é muito legal, porque, gente, tem cada coisa que vocês não sabem que foi publicado, pensamentos, assim, tanto na história do Brasil, quanto na história mundial, história da antiguidade. Uma vez eu achei um artigo, porque hoje em dia artigo você acha no Google, né? Mas até então é nas revistas científicas. Teve um em língua espanhola, eu não sei de qual faculdade que era, que falava na parte de história antiga ainda, Roma clássica, em que os romanos faziam comércio com os chineses. Para mim era uma descoberta. Mas saiu um artigo científico, assim, pô, muito bacana, né? Dizendo que significava, então, que os romanos sabiam da existência de povos. Porque, gente, chineses não era um povo qualquer, não estamos falando de um povo simplesmente bárbaro, um povo lá da Idade Média que sai cortando cabeça. Não, estamos falando de um povo que fazia vendas de mercadorias, de seus produtos, para outras regiões do planeta, e regiões antigas, né? Para outras regiões, assim, do outro lado mesmo. Né? Porque o máximo do que eu via, tanto na escola quanto nas cadeiras lá da universidade, o máximo que chegou pro Oriente foi Alexandre o Grande lá da Macedônia, que o cara avançou pro Oriente e se não tivesse morrido, o cara ia avançar até a China, tinha parado lá no Japão, cara. Porque o homem tava acelerado nas conquistas. Dizem, rola uma speculation aí, uma especulação, que os próprios generais amigos de Alexandre o Grande é que mataram o cara. Porque ele estava impossível, ele já estava avançando a Índia e acho que ele ia partir para o Japão e talvez para outro planeta, gente. Porque o senhor Alexandre estava no mó pique. Fora as histórias, né? Marco Polo, suas viagens, mas isso já é no período, talvez, o quê?
da idade moderna, das grandes navegações, mas eu tô falando da idade antiga, gente. Comércio lá entre os romanos, entendeu? Já faziam um teco-teco lá de negociações com mercadores chineses do Oriente Médio. O Oriente Médio já era conhecido, logicamente, lá, né? Nós sabemos a história de Jesus, mas o Império Romano já estava indo para lá, mais para o leste, né? E tava mesmo, né? Pois é. Então, você que gosta de história, existe muita coisa boa. Aí, hoje, por exemplo, se você acompanhar nas reportagens da RPC TV, vai ter a história de Morretes, o prato típico de Morretes, que é o barreado, e fala também da construção de uma igreja de São Benedito pelos escravos lá da região. Morretes fica na região ali de Paranaguá, Antonina e tal, litoral aqui do Paraná, mas que está próximo de Curitiba. E aí eu lembrei que eu falei esses dias, né, gente, sobre as igrejas de São Benedito, que eram as igrejas dos escravos. Não tô tão errado assim, né? Então, vai lá para ver isso. Aí vem também comer lá o barreado em Morretes, gente. Ai, agora que voltaram ao turismo. Gente, Morretes é uma cidade pequenininha, muito simpática, né? Fazer propaganda. Você que já conhece o Brasil inteiro, mas não sabe para onde que você vai, vem lá para Morretes. É um lugar bem simpático. Tem trem, você desce de Curitiba a Morretes, lá até Antonina. Vai de trem mesmo, depois come o barreado. É um pirão de carne de boi, né? Ai, uma delícia aquilo. Fora a balinha de banana, né? Só penso em comida. Certo, chega, né, gente? Vamos fazer a leitura aqui, porque eu tô... Gente, com esse negócio da luz elétrica, tô gravando meio na tarde aqui, e eu tô com a luz apagada. Então eu tenho que aproveitar a luz aqui do celular. Já a conta vem um pouquinho alta, aí R$10 mais alta. Ai, gente, que horror, né? Economizando até no dezão aí, mas tá assim mesmo. Nem lembro se fiz o sinal da cruz. Vou fazer de novo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar com uma oração ao anjo da guarda do Brasil. Ó Deus, cuja providência não conhece limites, vós nos concedestes um anjo que vela sobre a nossa nação. Nós o suplicamos que, com o auxílio deste divino guardião, conservemos a fé, a esperança e a caridade, vivendo na paz e na concórdia nesta terra de Santa Cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração a São José. Lembrai-vos, ó Puríssimo esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá, gente. Vamos para a leitura, né, da liturgia desta quarta-feira, né? Lembrando que quarta-feira é dia de São José, né? Então, primeira leitura, Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Ó homem, qualquer que sejas tu que julgas, não tem desculpa, pois julgando os outros te condena a ti mesmo, já que fazes as mesmas coisas tu que julgas. Ora, sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ó homem, tu julgas o que praticam tais coisas, e no entanto as fazes também tu. Pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou será que desprezas as riquezas de sua bondade, de sua tolerância, de sua longanimidade, não entendendo que a benignidade de Deus é um insistente convite para a conversão? Por causa de teu endurecimento no mal e por teu coração impenitente, estás acumulando ira para si mesmo.
no dia da ira, quando se revelará o justo juízo de Deus. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Para aqueles que, perseverando na prática do bem, buscam a glória, a honra e a incorruptibilidade, Deus dará a vida eterna. Porém, para os que, por espírito de rebeldia, desobedecem à verdade e se submetem à iniquidade, estão reservadas ira e indignação. Tribulação e angústia para toda pessoa que faz o mal, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, mas também para o grego, pois Deus não faz distinção de pessoas. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 61, com o refrão: Senhor, pagais a cada um conforme suas obras. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação e fortaleza, onde encontro segurança. Senhor, pagais a cada um conforme suas obras. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Senhor, pagai a cada um conforme suas obras. Povo todo, esperai sempre no Senhor e abri diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. Senhor, pagai a cada um conforme as suas obras. Evangelho de hoje, Lucas 11, versículos 42 a 46. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocai nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Gente, aqui termina a liturgia da palavra, e vamos recordar o evangelho do dia 10, esse domingo, 28º domingo do tempo comum. Marcos 10, versículos 17 a 30. Muito bem. Antes de me despedir, né? Falei bastante. Vamos falar sobre um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 1128, tá? Este é o sentido da afirmação da Igreja. Os sacramentos atuam literalmente pelo próprio fato de ação a ser realizada. Isto é, em virtude da obra salvífica de Cristo realizada uma vez por todas. Daí segue-se que o sacramento não é realizado pela justiça do homem que o confere ou o recebe, mas pelo poder de Deus. A partir do momento em que um sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da Igreja, o poder de Cristo e de seu Espírito agem nele e por ele, independentemente da santidade pessoal do ministro. Contudo, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem os recebe. Fica a reflexão. Tá? Aí levei um susto agora, gente, por isso que eu dei uma pausa aqui, me quase parou meu coração. É que sem querer eu mexi, acho que o celular aqui saiu da tela, mas tá gravando. Ai, graças a Deus. Gente, então eu vou me despedindo antes que aconteça uma tragédia aqui, de eu não gravar ou não salvar esse áudio. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, dia de São José. Na minha cidade é para a gente estar fazendo devoção à Nossa Senhora, então eu vou lá fazer também, tá? Então rezem ou participem da missa. Não tá podendo fazer a missa diária? Gente, escolha um dia da semana, além do domingo, para fazer esse oferecimento, para fazer intenções a pessoas falecidas, né? Já vamos entrar no mês de novembro, mês dos falecidos, das almas do purgatório, certo? Então já vamos fazer uma disposição para elas nesse momento. Você que não sabe o que fazer assim para agradar a Deus, olha, Jesus já disse no Diário de Santa Faustina, em outros diários foram relatados isso, de outros santos, para serem feitos penitências, oferecimentos oracionais para as almas do purgatório, gente, porque deve ter muita gente parada lá. Não é gente, almas, né? Tá bom? Então, quer agradar o coração de Deus? Reze também pelos seus falecidos, comece pelos falecidos da sua família, pessoas próximas, amigos, né? Pessoas que você odiou,
que já estão falecidos, não adianta jogá-la no limbo, gente. Tem que agradar o coração do Todo-Poderoso, entendeu? Do Senhor Jesus. Então, faça essa caridade. Já faça agora, tá? E estamos no mês de Nossa Senhora, gente. Então, vamos aproveitar este momento para sermos mais solícitos, serem mais amorosos no coração da Imaculada. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de